quero dizer que aqui hoje é apenas o lançamento da campanha, mas, para mim, esse evento me marca bastante, porque ele é realmente, para nós, importante, né? Nessa sociedade que nós vivemos hoje, nós temos acompanhado, tanto em nível nacional, né, como em níveis locais também, o quanto é importante a gente fazer esses movimentos, a gente chamar a sociedade para participar desses processos, porque não vivemos mais numa época, né, onde as coisas acontecem sem que a sociedade possa acompanhar. Acredito assim que a transparência ela é algo assim já que não dá mais para voltar atrás, né? E vivemos assim períodos em que as próprias instituições estão sendo passadas a limpo. Então, assim, eu fico muito contente que o próprio Tribunal de Contas de Mato Grosso, que a Assembleia Legislativa, que tem representantes aqui hoje, né, e a OAB, também com representantes, Ministério Público Estadual, acredito assim, que nós temos hoje uma oportunidade bem legal da gente trazer essas discussões à tona, né, e conseguir sair daqui com uma proposta, quem sabe. Eu trouxe, assim, um resumo. O que é essa campanha do Conselheiro Cidadão? Basicamente, ela é isso, né? A gente busca discutir as formas, os requisitos de entrada dos conselheiros dos tribunais de contas. No caso, Mato Grosso. Hoje em dia, esses requisitos eles estão previstos na Constituição Estadual, eles são reflexo da Constituição Federal. No entanto, nós não temos normativas que digam como esses requisitos vão ser cobrados na prática. É essa a questão. Esse é o problema que nós temos hoje. Então, o que acontece? Quando você não tem uma forma clara de se cobrar esses requisitos, acontece de haverem as escolhas e a gente não ficar sabendo. A gente só fica sabendo quando você já tem o nome da pessoa que virá ocupar o cargo de conselheiro. Então, assim, a nossa Constituição ela é clara, ela diz que há alguns requisitos, entre eles a idade, né? Isso é facilmente comprovado, mas o problema é quando a gente chega na reputação ilibada, né? E notório saber e a idoneidade moral e reputação ilibada. Esses conceitos, muitas vezes, eles se tornam abstratos. Então, assim, a gente percebe que a grande problemática da questão é dizer como que se prova que uma pessoa tem idoneidade moral e reputação ilibada, né? Então, assim, nós fizemos pesquisas em alguns estados para saber como é que isso funciona na prática. Então, assim, eu selecionei alguns estados aqui, mas a gente não teve a oportunidade de trazer todos, porque nós temos pouco tempo de fala. Então, mas o que a gente percebeu, principalmente, é que todos esses estados, a maior parte, tem a previsão constitucional no estado e no regimento interno da Assembleia vem disposto ali como é que se dá essa cobrança como se comprova esses requisitos. Então, assim, no estado do Acre, eu separei aqui o regimento interno deles, no artigo 273, ele diz assim, no parágrafo único: obedecidos os pré-requisitos legais, o conselheiro do Tribunal de Contas, pode ser qualquer cidadão, poderá habilitar-se para tal fim, perante a Assembleia Legislativa, observadas as disposições complementares baixadas pela mesa. Quer dizer que o Estado do Acre ele permite, no seu regimento interno, que qualquer cidadão se habilite para concorrer ao cargo de conselheiro, e é claro que eles têm lá as disposições deles de como é que ocorre essa habilitação. No Estado de Alagoas, também no regimento interno, a gente tem no artigo 248, que para apuração dos requisitos, e aí esses requisitos constitucionais que eu falei, né, 30 anos, a Constituição Federal é 35 anos, né, ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade, serão submetidos à arguição pública sobre o currículo apresentado, que deverá corresponder aos mencionados requisitos, ou seja, também tem uma previsão. O Estado do Amapá, também no regimento interno, diz assim, no parágrafo 2º, que a indicação deverá observar os requisitos estabelecidos na Constituição, devendo a ela ser anexado um currículo vitae do candidato. E aí, mais para frente, diz que terá a arguição pública para habilitar o candidato. Em Santa Catarina, eles já vão mais longe, também no regimento interno. No artigo 322, eles dizem assim, né, que recebido o ofício do presidente e tal, comunicando a vacância do cargo,
será confeccionado os formulários destinados à declaração de vontade do cidadão brasileiro de concorrer ao cargo, e também designará servidores para o recebimento do currículo vitae e documentos comprobatórios dos candidatos. Olha que bacana, né? Eles também prevêem. Em São Paulo, nós também temos, né, que, submetida no artigo 249 do Regimento Interno, a mensagem do Poder Executivo submetendo à apreciação da Assembleia a indicação de conselheiros dos tribunais de contas e deverá ser instruída com o currículo do candidato e será lida no expediente e publicada, para que a população possa acompanhar. No parágrafo único, ele diz: a indicação do conselheiro deverá ainda ser acompanhada dos documentos necessários à comprovação das exigências constitucionais. E aí eu já chego, como eu disse, eu encurtei, são 27 estados, né? Não daria aqui para dizer de todos, mas em Rondônia, eu quero destacar que na Constituição Estadual eles possuem essa previsão. Eles não só garantiram através de regimento interno, mas eles trouxeram na Constituição Estadual. E o que mais me chamou a atenção é que, dentro do artigo 48 deles, eles definem justamente o que a gente quer, né? Que é como é que se comprova idoneidade moral e reputação ilibata. Ele diz assim no parágrafo 7º: não satisfazem os requisitos de idoneidade moral e reputação ilibata aqueles que, a inciso 1º, tenham sido condenados por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes, e aí cita um rol de crimes que desabona, né, essa percepção de idoneidade moral e reputação ilibada. Então, o que a gente consegue perceber, né, desse breve panorama legislativo dos estados é que Mato Grosso é imperativo para nós, inadiável, que a gente tenha essa normativa, né, apresentada pela Assembleia Legislativa. A gente vê assim que esses requisitos, eles, se cumpridos, nós temos assim uma instituição muito mais eficiente, né? Ninguém aqui nega o quanto é importante a tarefa e a missão que possui o Tribunal de Contas, né, que é justamente da análise dos gastos públicos. Então, as pessoas que fazem parte dessa Corte de Contas, como na questão de função judicante, é primordial que nós tenhamos, né, no mínimo, esses requisitos cumpridos. Então, esse é apenas o primeiro passo. É apenas o primeiro passo, e eu acredito assim, que hoje, com a sociedade aqui presente, né, representantes da sociedade, representantes de entidades associativas que estão aqui, representantes da Assembleia Legislativa, representantes dos tribunais de contas, né, tanto de servidores como também de conselheiros, procuradores de contas, eu tenho assim plena convicção que hoje nós podemos fazer isso, de construir esses meios necessários para que esse processo de escolha seja transparente, democrático e republicano. Muito obrigada pela presença.